Ok, pessoal, muito bom dia. Professor Pavani responde Gespôncio novamente. E hoje eu queria contar uma história para vocês que ilustra bem a questão do merecimento. Uma história que eu conto em algumas palestras e que é uma história real que realmente foi bastante forte para mim quando aconteceu. E eu queria compartilhar isso para toda a comunidade que de alguma forma me segue. E para vocês entenderem um exemplo real do merecimento. Eu, há muitos anos, sempre quis que a nossa companhia, a Gauss, uma empresa de consultoria, tivesse um stand numa feira, num congresso bacana. Então, em 1999, eu me lembro que eu fui a Buenos Aires participar da Expo Management, que havia lá a Expo Management. E quando eu fui nessa feira, eu prometi para mim que quando a Expo Management estivesse no Brasil, e já tinha sido anunciado lá que ela estaria no Brasil em breve, eu teria um stand na Expo Management. Em 2000 e 2001, se não me falha a memória, a Expo Management se instalou no Brasil e está até hoje, todo ano, fazendo esse mesmo evento. E eu decidi que eu estaria lá com o stand. Quando a Expo Management veio para o Brasil, então, a primeira coisa que eu fiz foi lembrar da minha promessa que eu fiz para mim mesmo. E eu fui lá verificar o stand, né? Quanto custava o stand. O menor stand que tinha era um stand de 16 metros quadrados, né? Um stand de 4 metros por 4 metros. E é um stand que custava muito dinheiro para mim na época. Eu não tinha a menor condição de ter esse stand. E eu perguntei assim, será que vocês não podem fazer um stand de 1 metro por 1 metro, um stand bem pequenininho realmente, para que eu pudesse ter apenas uma mesa? E eu lembro que eles fizeram, o stand menor era de 5 por 5. 5 por 5 era um stand de 25 metros quadrados, muito, muito grande para mim, muito dinheiro, absolutamente impossível para mim na época. E eu falei, será que vocês não conseguem vender um stand de 2 por 2 para mim? Ele falou, não existe esse stand de 2 por 2 e tal. E eu insistia, só se você arrumar alguém para comprar o resto do pedaço, porque nós vamos vender o stand de 5 por 5 e alguém vai vender, vai pegar o outro stand. Eu lembro que eu fiz um esforço muito grande para comprar o de 2 e de sugerir para uma série de parceiros e pessoas que eu conhecia comprar o outro pedaço do stand. Mas enfim, consegui comprar o meu stand de 2 por 2. Eu lembro que eu tinha um carro, eu tive que inclusive vender esse carro para fazer a compra desse stand, que mesmo assim era mais caro do que eu podia. Mas eu, proposto a fazer o stand, fiz o stand. E esses stands são basicamente 2 dias que você fica com esse stand no local. Ele é um stand que está na área de exposições do evento e tem um congresso que está acontecendo com figurões falando sobre gestão, que é o que eu queria ter, né? Na verdade, eu gastei com esse stand, comprei folders, fiz folders da minha companhia e, na verdade, fiquei muito orgulhoso de ter uma possibilidade de distribuir as minhas coisas, falar o que eu sabia, o que eu achava que sabia fazer naquela oportunidade. Eu me lembro que no primeiro dia, eu cheguei lá às 7 horas da manhã. 7 horas da manhã eu cheguei e foi muito complicado, porque quando eu cheguei lá eu queria ver meu stand, né? E foi ali que eu descobri que eu não tinha um stand, na verdade. Todos tinham aquele stand bacana, né? Com espaços organizadinhos e tal. Eu não tinha esse espaço, não tinha nada. Eu fui lá na administração e falei, cadê meu stand? Que eu quero ver meu stand. Que eu comprei um stand aqui, paguei os olhos da cara. E aí é que eu descobri que além do espaço, eu tinha que comprar também a ornamentação do stand. E eu não tinha, quanto mais experiência e dinheiro para fazer isso. Bom, qual foi a minha alternativa? Aluguei uma mesa redonda de vidro, aluguei um arara ali para colocar os folders que eu tinha feito, um ponto de tomada, algumas cadeiras e absolutamente mais nada. Foi essa a minha ornamentação. As pessoas que passavam pelo local imaginavam que eu estava ali como furão, né? Como uma pessoa que não tinha pago nada. Inclusive, o meu stand era a caminho do banheiro, assim. Então eu me lembro que
era muito estranho, todo mundo achava que ninguém tinha um stand tão feio quanto o meu, né? Mas eu tava com um stand lá. E aí, eu me lembro que uma pessoa passou, e aí que tá a história interessante, né? Vai demorar um pouquinho mais esse vídeo, mas é importante você entender. Uma pessoa passou, pegou meu folder, isso era mais ou menos 9h30 da manhã, pegou meu folder, foi embora assim. A intenção que eu tinha sempre era ir atrás da pessoa que tinha pego o folder, para que eu pudesse explicar o que a gente fazia e tal. Mas não, esse cidadão voltou, rapidamente perguntou assim para mim: ô senhor, por favor, o senhor dá palestras? Eu falei: sim, eu dou palestras, sim. Do que o senhor quer palestra? Quais são as características? Quantas pessoas são? Que tema é? Em que cidade é? Não. Eu falei: não, eu quero saber se o senhor dá palestras. Eu falei: sim, senhor, não dou palestras, sim, senhor. Mas qual é que é o tipo de palestra? Ele falou: quanto custa a sua palestra? Eu falei: por isso mesmo, eu preciso saber detalhes da palestra, que tipo de assunto é, quanto tempo leva, tal. E por mais que eu perguntasse detalhes sobre a palestra que ele queria me contratar, ele não dizia esses detalhes. Simplesmente ele não dizia os detalhes para mim. E eu, perguntando ainda, falei: não, meu senhor, como é que eu posso dizer? A minha vontade de dizer: senhor, é a primeira vez que eu faço um stand na minha vida, por favor, não faz isso comigo. Bom, o fato é que, de tanto cansar de pedir informações, eu falei assim: tá bom, a minha palestra são R$5.000. R$5.000 é a minha palestra, e é isso que eu cobro. Ele falou, tirou um cheque imediatamente da carteira e fez um cheque de R$5.000 para mim. Pagou a palestra, 5 pau, e disse assim: perfeitamente, até o final de amanhã, a gente está aqui no congresso, eu vou falar com você novamente, se o senhor está contratado. Eu me lembro que eu peguei o cheque assim, e a minha irmã chegou, que é a minha sócia, né? Ela falou: como é que tá aí a feira? Eu falei: acabei de vender uma palestra. Vender uma palestra do quê? Eu falei: não sei. Qual é o tema da palestra? Eu falei: não sei. Para quem quer? Eu falei: também não sei. Eu não sabia absolutamente nada. O fato é que eu tinha vendido uma palestra por R$5.000. E aí eu me lembro que esse cidadão que contratou a palestra, era um japonês, ele não voltou naquele dia para falar comigo, não voltou no dia seguinte, fecha o evento mais ou menos umas 6, 7 horas da noite, e a Denise duvidava, falou: como você vendeu a palestra? Tá aqui o cheque, eu vendi a palestra sim. Aí eu falei: bom, vamos desmontar o stand, né? Tá acabando o evento, quer desmontar o stand, basta sair dele para desmontar o stand. Desmontei o stand, saímos do stand, né? Deixamos ele lá e eu fui pro carro. No carro, no estacionamento, indo embora, eu vi o rapaz que tinha sido me contratado, né? E eu falei: Denise, olha, aquele cara lá que contratou tal. E o cara ainda no trânsito assim falou assim: não, depois eu te ligo, depois eu falo com você. Isso foi uma sexta-feira, certo? Passa sábado, passa domingo, passa segunda-feira, passa terça-feira, passa quarta-feira. Na semana seguinte era feriado, quinta e sexta era feriado. Na quarta-feira o cara me liga, era 5 horas da tarde mais ou menos. Eu atendi o telefone, o cara falou assim, eu falei: alô? Ele falou assim: alô, quem fala? Eu falei assim: é o Pavani, como vai? Ele falou assim: ô rapaz, sabe quem é? Aqui é o rapaz da palestra que te contratou lá na Expo Management, tudo bem? Você lembra de mim? Eu falei: claro que eu lembro do senhor, poxa, inclusive eu tinha depositado o cheque na segunda-feira, porque eu tinha depositado o cheque, ele me pagou, eu depositei o cheque. E eu falei: se o senhor não me falou nada, pô, se o senhor quiser que eu devolva. Não, eu sei, eu vi que você depositou, não tem problema nenhum. Só tô ligando aqui para dizer que a palestra é sábado agora, na praia, em Santos, Canal 3, falou lá o endereço. Eu falei: mas é feriado esse final de semana, quinta, sexta, sábado, domingo é feriado. Ele falou: não, eu sei, mas a palestra é sábado, 5 horas da tarde, por favor, anota aí o local que você vai lá. E eu anotei assim rapidamente o local. E ele falou: tá bom, te espero lá às 5h30 da tarde, a palestra é 6 horas, 6 e pouco, te espero lá. E desligou o telefone. E aí a Denise me perguntou: e aí, quem é? Eu falei: o cara da palestra. Pô, ele marcou a palestra agora sábado, em Santos, Canal 3 e tal. Aí eu falei assim: mas do que é a palestra? Eu falei: eu não sei qual é a palestra. Ele desligou, eu não sei do que é a palestra. Bom, o fato concreto é que eu tenho uma casa na praia, e eu me organizei, levei minha irmã, levei meu cunhado para ir nessa festa comigo. Não sei o que vai acontecer, vai que me estupram lá, não sei. Levei eu, a Denise e o meu cunhado para ir nessa palestra. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu vi foi realmente o japonês. Era em Santos, Canal 3, eu acho. Um lugar lá, era um buffet o lugar. Quando eu cheguei, eu vi o japonês lá dentro, falei: graças a Deus, o cara tá aí, eu vou ver do que eu vou fazer a palestra, né? Quando eu cheguei lá, o japonês logo veio: pô, Pavani, que bacana você tá aqui e tal, vamos lá fazer a palestra. Eu falei: mas do que o senhor quer a palestra? Pelo amor de Deus, palestra de que o senhor quer? Ele falou assim: não tenho muito tempo para explicar isso, nem você fala o que você quiser, a questão é que os nossos colaboradores estão chegando
E ali era um buffet, né? Os nossos colaboradores estão chegando, eles vão entrar com seus familiares, aqui são mesas redondas, e ali tem um recheio de comida, lá eles vão começar a pegar comida, vão começar a sentar nas mesas redondas, e tinha uma banda aqui sendo instalada do lado, uma bandinha ali. E ele falou assim, ó, quando a banda começar a tocar, o senhor começa a dar a palestra. Eu, o quê? Isso, quando a banda começa a tocar, o senhor dá a palestra. E não tinha um data show, não tinha, na época era retroprojetor, né? Não tinha retroprojetor, não tinha nada. O local era cheio de pilastra, assim, não era um local adequado para fazer palestra. Muito bem, o fato é que não deu para ele explicar muita coisa. Chegaram 2 ônibus, e esses ônibus começaram a entrar pessoas, alguns funcionários da companhia, eu não vou dizer o nome da companhia por questão de ética, alguns funcionários da companhia, outros familiares da companhia. E aí o fato é que eu lembro que as pessoas, crianças inclusive, começaram a pegar a comida, começaram a sentar na mesa redonda, e aí a banda começou a tocar. A banda começou a tocar. E aí quando a banda começou a tocar, o japonês, vai, fala, começa a falar. E eu comecei a dar essa palestra desse jeito. Ninguém prestava atenção. Eu era como se fosse o vocalista da banda, mas eu estava dando uma palestra. Não estava cantando nada. Bom, gente, eu me lembro, ninguém prestava atenção em mim na palestra, absolutamente ninguém. Nem eu lembro o que eu disse, porque eu lembro que eu fiz uma anotação no guardanapo para falar o que eu ia fazer. A minha irmã e o meu cunhado falaram assim, nós vamos lá para fora. Ficaram lá na calçada e eu dando a palestra lá. Eu sei que eu falei 50 minutos, ou 45 minutos, alguma coisa assim. Depois desses 45 minutos, eu cansei daquela ridícula, dessa pagação de sapo que eu tava ali, e fiz assim, vai se fuder, não vou falar mais nada para ninguém. Quando eu terminei de falar, fiz esse gesto, né? A banda parou de tocar. E o japonês olhou pra mim e falou assim, sensacional! Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo aqui? Não é possível. Parou a banda de tocar, e aí uma pessoa levantou no meio da plateia e disse assim para as pessoas, senhores, nós somos, falou o nome da empresa, uma empresa do Nordeste, nós estamos fazendo 10 anos de vida. A semana retrasada estivemos todos na Expo Management, visitando o congresso e participando da exposição. A semana passada nós ficamos aqui em reuniões. Hoje, sábado, nós estamos aqui nos reunindo novamente e vamos nos confraternizando. Teve a palestra, teve esse almoço, esse jantar. E amanhã, domingo, nós vamos voltar para o Nordeste, para a nossa empresa. E eu me lembro que ele falou assim pra gente, lembra que eu falei há 10 anos atrás, quando nós começamos essa companhia, o quanto eu iria dar um prêmio para vocês, né? Quem tivesse construído mais casas nesses 10 anos ganharia um prêmio da companhia. Eu tô aqui com o chefe, ele tava com um cheque de 200 e poucos mil reais para dar esse prêmio para vocês. E ele estava dando então um prêmio para quem tivesse construído mais casas. A empresa não era do segmento de construção, não tinha nada a ver com o segmento de construção, mas ele estava dando casas, uma casa para uma pessoa lá. E ele perguntou assim, quantas pessoas fizeram uma casa nesses 10 anos? Aí um monte de gente levantou a mão. 2 casas, 3 casas, 4 casas, 5 casas, 6... Aí tem um cara que falou 9 casas. Acho que foram 9 casas. 9 casas, 10 casas, ninguém levantou a mão. 9 casas, poxa vida, 9 casas. E aí ele chamou esse cidadão na frente e falou, como é que foi fazer 9 casas nesse processo? Aí o cidadão falou assim, não, na verdade não fui eu que fiz as 9 casas, foi a minha mulher. Eu fiquei lá na loja, né? Era uma loja. Eu fiquei na loja trabalhando, foi a minha esposa que fez casas de 2 cômodos, muito simples, que a gente comprava o terreninho, levantava 2 cômodos e alugava. Na verdade não são 9 casas, são 10 casas, porque tem a minha que eu moro, e estamos fazendo mais uma, são 11 casas ao todo, né? E vamos fazer a 12ª, isso virou um negócio pra gente. Muito bem. Aí ele pegou, deu o cheque então de 200 e poucos mil reais pra esse cara, chorou o cara, chorou a mulher, chorou todo mundo, chorei eu, que foi muito bem emocionante a entrega. Mas mesmo assim eu falei assim, e eu com esta porra, o que eu tenho a ver com essa merda? Aí esse cidadão olhou pra mim e perguntou assim, esse cidadão era o dono da empresa, eu vinha saber depois. Senhor Pavano, o senhor deve estar querendo entender muita coisa aqui, né? Eu olhei pra ele assim e falei assim, sem dúvida. Tinha pagado um mico enorme. O senhor deve querer entender por que a gente dá uma casa de 200 e poucos mil reais para quem já tem 11 casas.
Fiz assim com a cabeça, ele disse assim, porque aqui na nossa empresa, eu quero dar o exemplo, que não ganha dinheiro quem precisa, ganha dinheiro quem merece. Então foi um silêncio geral, assim, poxa, ganha dinheiro quem merece. Ele tinha inventado um critério há 10 anos atrás, quem cumpriu o critério sem perguntar por que, ganhou 200 e poucos mil reais. Então foi um silêncio forte assim, né? E aí ele perguntou pra mim assim, o senhor deve estar perguntando por que o senhor está aqui, não é? E eu falei assim, sim, eu quero, por que eu estou aqui? O que eu tenho a ver com essa história toda? Aí ele disse pra mim a frase que me deixou mais emocionado. Ele disse assim pra mim, senhor Pavani, nós demos esse cheque para mais 8 pessoas que cobraram um certo valor para fazer uma palestra. Só o senhor está aqui dando a palestra, independentemente das circunstâncias, independentemente de tudo. Deve ser porque o senhor merece. Ninguém estava preocupado aqui com o que o senhor ia dizer para nós. Todo mundo já estava embasbacado com o que o senhor já tinha feito, vindo aqui fazer uma palestra sem saber o título, sem saber absolutamente nada. Então, o senhor foi um exemplo sem saber que era. Isso mostra o que é merecer alguma coisa, é fazer, independentemente do resultado ou da circunstância de pagamento que isso tenha sido feito. Você imagina como é que eu fiquei, né? Chorei mais ou menos uns 12 anos, mais ou menos. E essa é a história que eu tinha para contar para vocês. Eu fui fazer a palestra porque eu era gago. E um gago que faz palestras, que vive de palestras hoje, é uma pessoa que não perde a oportunidade quando ele aparece. Eu fui fazer a palestra independentemente de todas as circunstâncias que me faziam fugir daquela história. Ali que eu descobri que 8 pessoas que também tinham recebido dinheiro não foram fazer a palestra, não aceitaram a condição. Eu fui porque eu tinha sido contratado, eu tinha que cumprir aquilo que eu havia sido contratado. Essa é a história que eu queria compartilhar com vocês. Chorei bastante, foi bem emocionante para mim, mas exemplifica. Não que eu mereça nada mais do que ninguém, mas o fato de fazer alguma coisa por amor é muito mais importante do que fazer alguma coisa por dinheiro. Pense nisso e nos encontramos no próximo vídeo da série Professor Pavani Responde Gespôncio. Um abraço e até mais.